Olá, boa tarde. Estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates, sempre aqui pela TV Santa Cecília. Você conosco, segunda a sexta-feira, a partir da 1h30, não é? Com personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, que passam aqui pelas nossas bancadas, discutem, debatem com você as nossas demandas, os nossos problemas e, claro, na medida do possível, apontam os caminhos aí para melhorar os nossos problemas, as nossas dificuldades aqui na região metropolitana. E, claro, discutem também os temas nacionais. Lembrando que o painel Debates tem uma reprise às 20 horas, né, às 8 da noite. E às 22 horas, às 10 da noite, portanto, painel regional com entrevistas, com discussões, sempre sobre os temas ligados à nossa região metropolitana e ao país também. Hoje, aqui conosco, com muito prazer, estou recebendo o companheiro jornalista Luiz Roberto, não é, que atua em vários setores aí da mídia e principalmente na mídia de Cubatão. Tudo bem, Luiz? Prazer tê-lo a bordo aqui. Que isso, a bordo dessa nave maravilhosa. Tudo bem, Edgar? Um abraço para vocês, os nossos convidados que você vai apresentar a partir de agora. Painel Debate pela primeira vez, com muito prazer, muito carinho. Vamos debater a cidade de Cubatão, que está precisando ser mais debatida, principalmente visando 2014. Viu, meu caro Edgar? Muito bem, obrigado, Luiz Roberto, por estar com a gente aqui, não é? Pauta realmente aberta, mais direcionada a Cubatão, aos problemas de Cubatão, que, claro, tem muito a ver com a nossa metrópole, não é? Armando Campinas, uma figura importante, histórica na cidade de Cubatão, presidiu a Câmara Municipal, foi vice-prefeito da cidade. É um prazer recebê-lo novamente aqui, Armando. Tudo bem? Prazer é meu, Edgar. Cumprimento também os meus companheiros de mesa, o Luiz, presidente da OAB, o companheiro Luiz Roberto, que é o... Dois Luizes hoje. Dois Luizes, eu no meio de dois Luizes. Hein? E, sobretudo, a população de Cubatão, a quem a gente pretende esclarecer com alguns pontos de vista nossos. Muito bem, obrigado, Armando Campinas. E completa aqui a nossa mesa, como o Armando adiantou, né, o doutor Luiz Marcelo Moreira, né, que é o atual presidente da OAB, a subseção de Cubatão. Boa tarde, tudo bem, doutor Luiz? Boa tarde, telespectadores, boa tarde, Boturão, pela segunda vez participando do seu programa, a primeira oportunidade no programa noturno. Boa tarde, meu xará Luiz, pela terceira vez juntos, duas vezes na rádio. E é um enorme prazer fazer parte desse programa, nessa importante televisão da Baixada, com meu amigo Armando. Estamos aí para debater fatos e acontecimentos da nossa querida Cubatão. Muito bem, Cubatão em pauta aqui, né? Especialmente Cubatão em pauta, né? Mas notícias, informações diversas nesta quarta-feira aqui pela região e pelo país. Né? 3017-9110 está sempre aberto à sua disposição. Ligue para cá, participe com a gente, envie o seu comentário, opine a respeito dos assuntos, os temas que estão na pauta aqui do nosso painel regional Debates, né? Pelas redes sociais, você também compartilha conosco, facebook.com/painel regional. E acompanhe em tempo real o programa, caso você ache interessante, sem dúvida nenhuma, né? Evidentemente, né? Você acessa o site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clica lá no ícone painel regional e confere o que nós estamos debatendo e discutindo aqui no programa, tá certo? Depois do encerramento, o painel Debates fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá, confere os momentos mais interessantes ou, quem sabe, se for o caso, rever o programa na íntegra, ok? A gente destaca sempre a abertura aqui do painel Debates, os nossos parceiros, né, nesta edição de quarta-feira, dia 11, o DL, Diário do Litoral, circula aqui pela cidade de Santos, pelas cidades da região metropolitana. E a manchete é a seguinte, né? Aí está, Prefeitura de Santos demite inspetor e guarda. Prefeitura de Santos demite inspetor e guarda. Segundo denúncia feita ainda em 2011, né? Vamos para quase 3 anos, uma garota teria sido violentada no canil da Guarda Municipal, uma denúncia sobre abuso sexual. A gente passa aqui, né, ao nosso Luiz Roberto, que na sequência passa lá para o Armando Campinas, também um exemplar, né, dessa edição do DL, e lá na ponta para o Dr. Luiz Marcelo, presidente da seccional OAB da cidade de Cubatão. Lembrando sempre, 3017-9110, participe com a gente, ligue para cá, né, envie o seu comentário, faça aí as suas perguntas a respeito dos temas importantes que a gente coloca em debate. E a gente abre mais uma vez, né, a presença importante do Armando Campinas, que é uma das figuras importantes de Cubatão, que carrega sempre a bandeira do meio ambiente, né? A gente ainda batendo naquela tecla da reportagem que saiu a questão de 2 meses aproximadamente, né? 2, 3 meses, né, Armando? Na revista Exame,
apontando Cubatão como a cidade mais poluída do estado de São Paulo, e como diz o Armando, se é a mais poluída do estado de São Paulo, é a mais poluída do Brasil, né? E Cubatão, infelizmente, volta, né, ao mapa da poluição depois de muitos anos, depois de muitos investimentos, né, depois investimento por parte do governo do estado também, né, por parte das indústrias, uma pressão danada por parte da política de Cubatão, da prefeitura, enfim, da Câmara Municipal, em década de 80, princípio dos anos 90, né? E depois dessas discussões todas, alguma melhora, alguma mudança? Está se debatendo o tema em Cubatão? Como é que a coisa está caminhando nesse momento, Armando? Olha, Edgar, a questão da poluição em Cubatão é preocupante, sabe? Porque nós vivemos a década de 70, de 80, sobretudo, e já assistimos esse filme de cidade mais poluída do planeta, Vale da Morte. E hoje é inegável que a gente possa dizer que estamos no caminho de ser novamente o Vale da Morte. Graças ao quê? Ao relaxamento das autoridades, dos órgãos que têm a obrigação de cuidar disso, talvez até ao relaxamento nosso também, de pararmos de falarmos nisso, mas o fato é que a revista colocou-nos nessa posição. Somos o município mais poluído de São Paulo, podemos afirmar do Brasil, estamos no caminho certo para sermos o município mais poluído do mundo, como já fomos, e voltarmos a termos a pecha de Vale da Morte. Por isso nós queremos levantar essa batalha. Eu quero agradecer aqui a presença do Luiz, que já disse que vai colocar a ordem nessa luta, porque é uma luta não é nossa, é do povo de Cubatão. E eu queria lembrar a vocês todos que houve o Megapolo, né? Não estive lá, mas me parece até que o Luiz Roberto esteve. Então, não tive informação de que lá se debateu alguma coisa com relação à melhoria ou às condições de vida do povo de Cubatão. Com certeza se debateu fórmulas de melhorar, de eliminar o gargalo, de melhorar o trânsito, de melhorar fórmulas de aumentar a lucratividade e diminuir as despesas, consequentemente aumentando a lucratividade. Tenho certeza que não se gastou lá 10 minutos falando-se de que forma iam melhorar as condições de vida daquele povo. E eu lembro aqui, como tenho lembrado, que Cubatão se industrializou a pedido do governo central, a pedido da nação brasileira, não para resolver o problema dos cubatenses, para resolver o problema, sobretudo, do governo federal, para melhorar as balanças de importação e exportação. Portanto, qual foi a premiação de Cubatão? Qual foi o resultado que Cubatão teve fazendo esse extraordinário esforço para atender às necessidades da nação brasileira? Nenhum. Ficou com poluição, até hoje combatida por nós, e ficou com a nossa cidade favelada. Qual foi o resultado? Portanto, se fala hoje numa peça orçamentária de 1,2 bilhão, e representa o quê essa riqueza para o povo? Nada. Não se conseguiu uma fórmula de transferir essa riqueza efetivamente para o povo. E eu tenho dito também que a obrigação do administrador público é arrumar fórmulas, é arrecadar o dinheiro que é de todos e arrumar fórmulas de transferir esse dinheiro para este povo em serviços da forma a beneficiar a maior quantidade possível. A princípio a gente fala, caramba, não é possível fazer um projeto administrativo para beneficiar a totalidade do povo. É sim, como não? É sim. Se nós fizermos, por exemplo, o transporte coletivo gratuito, que é possível em Cubatão, graças a essa extraordinária arrecadação, se nós fizermos uma distribuição de gêneros de primeira necessidade, subsidiando o transporte desses gêneros de primeira necessidade, com mercadinhos municipais pagados pela cidade, isto abrange, beneficia a totalidade. Pode perguntar assim, Armando, você não usa ônibus? Se fizermos transporte gratuito, você não vai ser beneficiado? Vou também, vou ser beneficiado. O ônibus vai passar no ponto. Se eu lá estiver, pegarei o ônibus gratuitamente.
a mesma forma da distribuição de gente de primeira necessidade. Portanto, é possível, sim, transformar essa riqueza que o parque industrial representa em benefício do povo, o que hoje não estou vendo, e, sobretudo, fazer com que esta industrialização não gere resíduos que sejam, que atentem contra a integridade do ser humano. Porque o progresso que atenta contra a vida humana não é progresso, é retrocesso. Luiz Roberto, doutor Luiz Marcelo, fica à vontade também para falar sobre esse tema importante, que é essa retomada, né, preocupante da poluição no município de Cubatão e que, claro, evidentemente atinge toda a região metropolitana. Luiz. Olha, Edgar, eu senti o Armando hoje um pouco áspero. Parece, o Armando hoje acordou com poluição na cabeça. Calma, Armando, calma. Eu leio todos os dias, dentro do Jornal da Cidade, o programa que eu faço de manhã lá em Cubatão, na Visão FM, 92,5, leio todo dia, Edgar, a questão da CETESB, a qualidade do ar. Eu leio, Cubatão, área industrial, boa. Desculpa, área industrial moderada. Área central, do centro, lógico, boa. Qualidade do ar, Santos Ponta da Praia, moderada. Qualidade do ar, Santos Guilherme Álvaro. Opa, aí eu me lembrei já do Arvoredo. Boa! Nunca deu moderado ruim. E em dias de sol, quando eu leio, eu chego na rádio de manhã, leio, aí está lá, qualidade do ar de Cubatão, segundo a CETESB, ruim. Ou seja, choveu, ficou tempo lusco-fusco, qualidade do ar é boa. Esse é o boletim da CETESB. Só que teve um estudo, Armando, apresentado na Câmara Municipal. Costuma dissipar, né, as partículas poluidoras. Mas só que teve um estudo apresentado por uma doutora da ONG Sustentabilidade de São Paulo, que veio na Câmara, e trouxe e debateu com o atual gerente da CETESB, o Marco Cipriano. Debateu com ele e tal. Aí ele, no frigir dos ovos, para resumir a conversa, ele disse que aquele tipo de apuração não era ainda de acordo com o sistema da CETESB, que estava um pouquinho à frente, a ONG. Aí eu olhei, e demais vereadores, Ivan Delbrando e outros vereadores, olhamos para o Marco Cipriano, ué, mas não é o mesmo tipo de apuração? Não, não é o mesmo tipo de apuração. Aí eu falei, meu Deus do céu, onde vamos parar? E os índices lamentáveis. Agora o Armando está levantando essa bandeira, é óbvio que a OAB, através do Luiz Marcelo, que está aqui à nossa direita, vai falar sobre isso. É óbvio que temos que ficar atentos e acesos ao que acontece com o Cubatão. Porque é duro. Quando está calor, minha gente, você que não é de Cubatão, faça uma visita a Cubatão. Você vai sentir no centro a qualidade do ar. Nem na área industrial está tão ruim assim. Doutor Luiz Marcelo, como é que se posiciona a OAB sobre essa questão importante? Antes, eu só gostaria de trocar algumas informações com o Luiz e até com o Armando. Essa pesquisadora, o Luiz, que você citou aí, na qual... ONG Saúde e Sustentabilidade. É autora da pesquisa que foi publicada no Exame? Na Folha de São Paulo, também no Exame. Na revista Exame eu olhei. Eu não estive nessa sessão, nessa audiência pública, né, na qual foi debatido esse tema e que foi levantado essa, entre aspas, premiação, foi dada a Cubatão como a mais poluída do Estado e, consequentemente, do Brasil. Quando foi indagado, isso por amigos e colegas que estavam nessa audiência, quando foi indagado pela CETESB, que esses dados foram retirados da onde? É verdade, se você estava lá, é verdade que a autora da pesquisa, em contrapartida, em resposta ao Marco Cipriano, informou que esses dados eram da própria CETESB? Disquetes da própria CETESB. Da própria CETESB. Que é de nos deixar de cabelo. Eu não posso falar isso, né? Cabelo em pé. Eu já estou sem cabelos. E outro dado que me incomoda muito é que há um mês ou 2 meses atrás, houve também uma audiência, uma reunião dos vereadores, na qual o tema era desassoreamento dos rios, que existe uma pressa enorme em estar desassoreando os rios, mas eu tenho uma grande preocupação e nós discutimos todas as vezes que estamos conversando, eu, o André Louro, quero deixar um abraço aqui ao meu amigo, e o próprio Armando, sobre o que nós chamamos, né, Armando, de DNA. Nós vamos desassorear o rio
retirar esses resíduos sólidos, mas é nesses resíduos sólidos que nós identificamos quais as empresas que poluem Cubatão. E os vereadores Então, estão hoje, a hein, em São Paulo. principal... A quem cabe essa função aí de desassoreamento? Existe uma Secretaria discussão... de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Existe eles ficam empurrando o município para o Estado para o município. Eu acho que não sou da área do direito ambiental, mas, inclusive, conversamos em off com o secretário jurídico, trocando ideia, eu, o André e o Paulo Toledo. Nós temos que fazer um estudo e não tem quem paga, não tem o pai que irá financiar esses estudos. Vamos chamar uma reunião junto ao Ministério Público, vamos realizar esse estudo, contratar uma empresa que faça essa pesquisa e quem realmente poluiu Cubatão que fique com os ônus dessa pesquisa. Quem pariu o Matheus que o embale, né? Exatamente. Então, as reuniões, elas acontecem, mas você não verifica uma conclusão, uma praticidade em reunião. Então, é reuniões atrás de reuniões e nenhuma conclusão. E como é que a gente sai desse empurra-empurra aí, Armando Campinas? Você que tem longa experiência nisso, acompanhou aí vários tempos do combate à poluição. Eu já assisti esse filme, participei desse filme no passado. Sofreu, Armando? Sofreu? Sofreu muito. Sobretudo, Roberto, porque isso só foi possível. Cubatão está no estado que hoje está, que não é bom, mas é bem melhor do que estava na década de 70 e 80, graças ao Montoro. Porque esse foi o político que, quando sentou na cadeira do governo do estado, encontrou lá uma verba a fundo perdido, reuniu os políticos de Cubatão na época, que eu tenho até orgulho de ter participado da Câmara naquele exato momento. Era uma Câmara atuante. Era uma Câmara atuante, graças a Deus. E nos deu a incumbência de falar com os industriais, no sentido de juntarmos forças e combater a poluição. E ele colocava, então, aquele dinheiro que representava 60% da necessidade para combater a poluição. E exigimos que os industriais colocassem os outros 40%. Quer dizer, hoje a coisa está um pouco mudada, né? Eu não sei quanto precisa para levar essa batalha à frente, mas é preciso que, sobretudo, que os industriais concordem com esse trabalho. Porque esse combate à poluição é feito dentro da própria indústria. Então é preciso que eles concordem. Agora, se nós, num determinado momento, somos considerados como Vale da Morte, os industriais precisam entender que eles serão considerados como vândalos. Eles é que promovem Vale da Morte, se for o caso novamente. Portanto, não só o povo vai ficar com essa peste de Vale da Morte, porque eles também vão ter que assumir a condição de vândalos, né, que proporcionaram o Vale da Morte, um município totalmente poluído. Responsáveis até pela morte de algumas pessoas, se for contestado, que faleceram por... No passado, amigos nossos que tinham acesso aí à tecnologia, diziam que não é só Cubatão, hein, gente? Nós temos que deixar bem claro que o problema da poluição não é só nosso. Nós só somos o canal para poluir toda a nossa região. O Gastone estava aqui dos nossos programas últimos, e eu dizia ao Gastone, o Gastone sugeria que nós, como queremos ser um município turístico, que eu não quero ser município turístico, até porque eu não acho como defender essa bandeira de implantar turismo num lugar que somos poluídos cada vez mais. Mas eu dizia para o Gastone, Santos é que tem que ter essa preocupação, que já é um município turístico. E nós estamos poluindo o estuário de Santos com os nossos rios, com o nosso ar. A poluição não tem fronteiras. Portanto, eu acho que devemos juntar-nos todos, levantar esse problema, fazer com que a população também se revolte contra isso, se for preciso. A CETESB diz que não tem poluição, Armando. Bom, mas aí, então nós vamos começar a inquirir a CETESB. Agora nós vamos começar a inquirir a CETESB. E precisamos também pedir ao Estado, e eu já falei até com o Ademário, com o vereador Ademário, no sentido de juntarmos força lá na Câmara. Eu queria até que o Roxinho estivesse aqui, porque ele é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, no sentido da gente solicitar do Estado uma delegacia de polícia do meio ambiente.
Porque Cubatão é um município que está aí, assim, a pesquisa, altamente poluído, e que devem estar sendo praticados crimes ideológicos, crimes ambientais diariamente. Justifica uma delegacia, a implantação de uma delegacia de polícia do meio ambiente. Praticam-se crimes ambientais em Cubatão Eu acho que diariamente? sim, porque se estamos poluindo, se somos hoje Alguém considerados... não está cumprindo com... Eu acho que a a sua consequência função de- disso é alguma industrialização de forma errada. É preciso averiguar isso, é preciso colocar. E eu acho que é possível a gente vencer essa batalha, como vencemos na década de 70 e 80, porque eu vou contar para vocês, nós tínhamos uma indústria de adubo, que tinha 2 chaminés dentro da indústria, uma delas tinha uma fumaça preta que se dissolvia, sumia 10 metros depois do bico da chaminé. Mas tinha uma outra que fazia ligação com o céu, com as nuvens. Não é o Entendeu? pano de sapato, não, né? Não, eu nem lembro mais o nome da empresa, não fica me pedindo, eu nem lembro. Não é da Procobras. Que tinha um tucho negro que fazia ligação com as nuvens. E eles nos pediram, e eu comecei ali, porque no passado, Roberto e demais, no passado a gente não podia se aproximar, havia uma separação entre poder público, sobretudo o legislativo, que representava o povo. Havia uma distância muito grande entre nós e as indústrias. Nós não queríamos se chegar, eles muito menos. E eu, numa reunião dentro desta fábrica, levei os vereadores todos e eles me diziam, olha, tem uma planta assim assada no Rio Grande do Sul, que se aprovada por vocês, pela CETESB, né, a gente implanta aqui e acaba com essa poluição. Eu disse para o cara assim, para o gerente da fábrica, olha, eu presidi a Câmara no momento, eu falei assim, olha, eu vou verificar, se tivermos dotação, eu vou levar os vereadores lá para ver essa planta, para ver essa indústria que vocês implantaram essa planta e para ver se efetivamente funciona. E se for o caso, a CETESB vai aprovar aqui. Por que eu disse isso? Porque nós tínhamos um acordo de cavalheiro com Montoro, nós não éramos órgão fiscalizador, nem podíamos proibir nada. A Câmara não tinha essa competência. Mas fizemos um acordo de cavalheiro com o governador Montoro, no sentido de que a planta caía lá no CETESB para aprovação e nós tínhamos comunicado. Se nós, nos 30 dias próximos, não berrássemos, ficássemos quietos, concordávamos. Se não, ela não aprovava. E a gente dificilmente não berrava. Portanto, não era nada aprovado naquela época. Aí, então, fomos lá, verificamos essa planta, verificamos que não havia poluição mesmo nessa indústria, autorizamos aqui e acabamos com a poluição. Muito bem. Está faltando, então, a pressão política e mais participação e mais atitude, talvez, né? Coloca aqui o Armando Campinas. A gente tem que sair para um rápido intervalo, mas antes sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você. Né? Todo mundo já teve um aborrecimento relativo a uma compra ou contratação de serviço. Né? Quem é que não se sentiu lesado ao adquirir um sofá que não é entregue no prazo ou produto com defeito ou data de validade vencida? E o que fazer num momento como esse? Felizmente, a Prefeitura de Santos conta com um departamento eficiente na solução desses problemas. É o SIDOC, que tem como função informar, orientar e defender o consumidor e os seus interesses. Além disso, o SIDOC também fiscaliza e aplica sanções administrativas previstas no Código do Consumidor. 80% dos casos acompanhados pelo SIDOC são solucionados rapidamente. O SIDOC atende questões relativas ao consumo e, por isso, recomenda que as pessoas, no ato das reclamações, tragam sempre notas fiscais ou os contratos de compra. O Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor fica na sede do Poupa Tempo, lá na rua João Pessoa 246, no centro de Santos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, aos sábados, das 9 da manhã às 2 da tarde. Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor, mais um serviço da Prefeitura de Santos para você. Agora sim, intervalo, já a gente volta. Tudo bem, estamos de volta aqui com o nosso painel Regional Debates, com prazer falando aqui especialmente sobre a cidade de Cubatão, né, os problemas da poluição que voltaram em grande escala, né, para incomodar todos nós e preocupar todos nós, com o nosso Luiz Roberto, companheiro Luiz Roberto, jornalista, com o Armando Campinas, figura sempre importante, né, na política e no dia a dia de Cubatão, e também o Dr. Luiz Marcelo Moreira, presidente da subseção da OAB de Cubatão. O telefone segue aberto para você, o 3017-9110, ligue para cá, participe com a gente, né? Quero falar sobre a questão do
do Fórum Trabalhista, quero falar também sobre a questão do cartório eleitoral, que saiu da cidade, agora voltou para a cidade, mas antes, acho que no intervalo a gente ia conversando aqui, o Luiz Roberto levantou um tema sobre o símbolo da ecologia, é isso, Luiz Roberto? Cubatão Olha, é ou não é o símbolo da ecologia? Foi ou não foi, né? Foi, não foi, mas foi. sempre foi usado pelos políticos desta cidade chamada Cubatão, em seus áureos tempos, também, de umas eleições para cá, olha, Cubatão, símbolo da ecologia. Agora eu pergunto para o meu amigo Armando, Cubatão é ou não é o símbolo da ecologia, Armando? Primeiro, quero dizer a você, Luiz Roberto, resuma, por favor. Primeiro, quero dizer a você o seguinte, eu nunca disse em momento Armando. algum, não, eu te desafio a dizer, me mostrar e me lembrar se algum dia eu disse que Cubatão era símbolo da ecologia. No passado, quem usava muito isso era o prefeito Ney Serra, e tinha lá suas razões, e eu e muito mais gente, nunca usamos, certo? O que aconteceu é o seguinte, nós alcançamos uma despoluição eliminando uma grande quantidade de fontes poluidoras. Vamos supor, eu não tenho números exatos, mas vamos fazer um exemplo. Se nós dizemos que eliminamos 90% das fontes poluidoras, isso não quer dizer que a gente eliminou 90% da poluição. Muito pelo contrário, tem fontes poluidoras que representam mais de 50% da poluição. Entendeu? Então, em cima desses dados é que fizeram essa confusão, por vontade própria ou casualmente, né? Isso aí é uma outra discussão, e se transformou Cubatão no símbolo da ecologia. Como é que... Em sã consciência... Você respira bem, Cubatão? Eu não. Tem problema de respiratório, não, né? Não, Armando, tá bom o ar tá bom. o ar tá bom para você. Você mora em Cubatão? Mora, né? Moro, Casqueiro. Mora em Cubatão. A área é boa. Você se sente bem lá em Cubatão? A gente dá tontura, Armando. Você está com brincadeira, né? É verdade. O sujeito dizer que Cubatão tem um ar puro, isso me fala, mas no passado, teve até políticos no Perto da passado, cachoeira. que já morreram e eu respeito a memória deles, que diziam que quem quisesse um ar bom, que fosse para Campo de Jordão, quando inclusive a gente constatou que crianças nasciam deformadas em Cubatão, teve político lá que dizia assim, vai para Campo de Jordão se quer ver um ar bom. Poxa... Dá a impressão que esse tipo de conversa eu ainda vou ouvir. Sim, lógico que Talvez ainda vou ouvir, mas eu estou acostumado com isso. Tenho as respostas para isso tudo. Bom, doutor Luiz Marcelo, ainda com relação a esse tema aí, para a gente amarrar essa questão da poluição, entrarmos em outros assuntos de Só interesse. com relação à OAB. pergunta no primeiro bloco, com relação à Ordem dos Advogados do Brasil, Cubatão, já há uns 10, 12 anos atrás, a Ordem está sempre ativa nessa situação do direito ambiental. Tanto é verdade que a única subseção no Estado, se não falha a memória, a ingressar com uma ação civil pública foi a nossa subseção. E na época, inclusive, nós fomos questionados dentro da própria seccional paulista e saímos vencedores num processo administrativo e neste processo e nessa ação civil pública o Ministério Público posteriormente também ingressou como parte ativa e vencemos em primeira instância e o processo hoje aguarda julgamento da apelação em segunda instância. E com relação aos temas atuais, Armando e Luiz, nós iniciamos o mês passado, nós tivemos um fórum metropolitano que nós iniciamos em Ilha Comprida e o tema é direito ambiental. Lá nós destacamos o ponto da região, ali de Iguape, e hoje nós temos 11 subseções, que é Baixada, Litoral Sul e Vale do Ribeira, discutindo esse tema. Então, o primeiro encontro, o primeiro fórum nosso organizado pelo Colégio de Presidentes e tendo como pessoa incumbida de tal mister o conselheiro seccional André Simões Louro, e foi feito em Ilha Comprida porque o prefeito patrocinou esse fórum. Então, independente da carta que se chegou ao final da discussão, então lá foi a compensação ambiental e direito de propriedade, foi a discussão regional. E parece, se eu não estou adiantando o André Simões Louro, o próximo fórum será em Cubatão e com tema regional.
Muito bem. Tá bom. Mas, Luiz Roberto, você que cobre dia a dia de Cubatão, acompanha a política de Cubatão, não é verdade? Algum equívoco aqui no que eu falei? Sempre certo. Pô, Você é meu certo, pastor, amigo. Sempre certo, não estarei jamais, mas com relação a esse tema, com certeza estou. Né? Agora, eu quero dizer o seguinte, está faltando um levante aí da sociedade cubatense com relação a esse tema da poluição, e quem é que deve pilotar isso? Se está faltando um levante, esse levante está aqui do meu lado. Esse está levantando. Esse já se levantou. Esse aqui já se levantou, falou que o óleo de Cubatão está ruim, até aí eu concordo. Alguns dias, o tempo lusco-fusco, que nem eu falei lá atrás, ainda está melhorzinho, sincero e honestamente. Mas Cubatão precisa realmente de força. A classe política, vamos ser mais objetivos. A classe política precisa acordar para esse Cubatão está tema, sem força, meu caro. Está sem força política, meu caro. Hoje um grupo de vereadores foi lá falar com o secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Eduardo Giriboni. Hoje é o dia do tango. Eu espero que eles não tenham dançado o tango com o Giriboni em São Paulo. Espero. Tragam boas notícias do assoreamento. Espero que tragam. Agora, lá atrás tínhamos uma Câmara forte. Nós tivemos vereadores, que nem o Armando está aqui do meu lado, que não precisa jogar confete. Tivemos vereadores que nem Gigino Trombino, que batia na mesa. Tivemos vereadores, agora de um tempo para cá, Romeu Magalhães, que até hoje combate a questão da água, do câncer. O número de pessoas com câncer na cidade, Armando, é uma vergonha. É uma vergonha. Tem muita coisa para se ver. Então, está faltando força política. Está na hora de a gente pegar 2013, guardar, viu, Luiz Marcelo? Guardar num cofre e começar tudo de novo. Agir com força. Uma cidade que não tem condição de, na Operação Verão, da Polícia Militar, da Polícia Civil, trazer um policial, para mim, é uma cidade sem força política. A Operação Verão não vai ter nenhum PM a mais no Cubatão? A mais do que normalmente nenhum. Foi a única cidade que ficou fora do fora da aumento do Operação Verão, efetivo. né? E eu vejo... E olha, só um minutinho, Armando, e nós temos um déficit na Polícia Militar de 35%. 35%. 35% déficit. Eu queria aproveitar um gancho aqui do Luiz Roberto para dizer o seguinte, ele falou em força política. Sim. Eu vejo Cubatão como um dos municípios com mais força política do Estado de São Paulo. Me convença, Armando. Por quê? Desde que o político, desde as pessoas que compõem a organização política, queiram efetivamente ter força política. Por quê? Porque é um município que abriga um parque industrial desse tamanho, que é um município que abriga uma quantidade de trabalhadores, que é um município que tem ressonância no país todo. O que você faz em Cubatão aparece no Brasil todo. Cubatão é inédito num monte de coisas. A prefeita não fez fechando as estradas? Nem sempre. Apareceu no Brasil todo. Exato. Nem sempre o que você faz em Nova York repercute no mundo. No Brasil nós conseguimos trazer, no Cubatão, já veio todas as revistas do mundo, no caso da poluição. Infelizmente, por E uma quando notícia, dizia, notícia negativa, né? Mas E eu nessa batalha agora contra a poluição de novo, eu quero alertar as pessoas, quando alguém disser para nós, olha, vocês tenham cuidado, vocês estão desvalorizando Cubatão com essa mania de poluição, vocês estão desvalorizando as nossas casas, o nosso terreno, isso é tudo balela. Nós só conseguimos naquela época levantar o mundo contra Cubatão, por isso é que os industriais também arrearam-se. Por quê? Porque nós chamamos o mundo para ver a nossa desgraça. É assim que nós consertamos Cubatão. Se nós hoje levantarmos novamente o problema da poluição, porque como dizíamos sempre aqui, poluição não tem fronteira. A poluição de Cubatão vai atacar toda a Baixada Santista. Mas, Armando, vocês tiveram força política porque o governador, na época, um grande homem, um grande político chamado Franco Montoro, recebeu vocês e abriu o jogo também, né? Ele veio juntar, Lógico, ele veio então juntar pronto. a força política, a força cubatense, a força pronto. política cubatense. Aí sim. Porque nós já tínhamos gritado, todas as nossas reuniões eram um requerimento a favor do restabelecimento da nossa autonomia política e outro contra a poluição. Nós temos isso hoje, então, Armando? Não temos, não é o que eu Pronto, digo. que eu tô falando. Cubatão tem força política. É para Cubatão, o prefeito, Cubatão tem força política, mas tem que saber usar isso, tem que chamar os industriais ali no gabinete, não é lá.
É chamar aqui. A autoridade maior no município é o prefeito, é a Câmara dos Vereadores. Entendeu? É preciso que eles saibam disso e façam isso acontecer. E eu quero ter orgulho disso. Bom, com relação à questão política, né, muito se repercutiu pela mudança, né, do cartório eleitoral de Cubatão. O cidadão, para fazer a sua direito de documentação, cidadania, exercer né? o seu direito de cidadania, tem que se o dirigir mínimo, a né? Santos, a Praia Grande, São Vicente, as cidades vizinhas, né? Mas agora, nos últimos dias, a situação se normalizou, não é, Luiz Marcelo? Ontem foi anunciado pela prefeita já uma locação de um determinado imóvel, e inclusive já até com entregas de chaves, mas o que eu desconheço é se realmente já houve o procedimento, né, que todos conhecem, que é o dispensa à licitação, quando o poder público quer alugar algum imóvel, e o que deságua num contrato de locação. Eu desconheço se houve assinatura. O Luiz Roberto aí, que acompanha diariamente as notícias de Cubatão, pode até nos informar sobre se houve assinatura desse contrato, se as chaves já foram entregues ao juiz do cartório eleitoral, como anda esse procedimento. Porque ontem foi uma foto, um anúncio e uma foto política. Agora, daí para transformar na realidade quando estará voltando para Cubatão, da onde nunca deveria ter saído, eu não tenho notícia, e a única situação que eu tenho é essa que foi nos passado ontem. Sem informações mais precisas, meu caro Luiz Roberto? Olha, eu gostei do Luiz Marcelo, eu gosto do Luiz Marcelo por causa disso. Tem que ser Luiz também, né? Bem brincadeira. Ainda bem que não é Edgar. Se fosse Edgar, eu estava morto aqui. Mas, Luiz, você falou na foto política. Realmente foi uma foto política. Você está coberto de razão com o presidente da OAB. Eu também estou aguardando abrir. Não é? Logicamente, esse jornal não é. Isso aqui não é que vai trazer o da Câmara. O de Cubatão é a T, apenas isso. Então, estamos todos nós aguardando os detalhes, Luiz Marcelo, os detalhes do valor do contrato. No cartório, nos bastidores, correu a informação de um valor de R$10 mil de aluguel. R$10 mil, 670 metros quadrados, sai um preço baratinho para quem tem para pagar R$10 mil. Quer dizer, se comenta. Então, eu estou aguardando ver esse edital, já que a gestão é transparente, seria bom para que todos os cubatenses tivessem acesso a isso. R$10 mil pagos pela Prefeitura. Pela Prefeitura Municipal. Quando lá atrás, Cubatão, em comoção, todos de Cubatão, todos nós que moramos em Cubatão, protestamos contra a saída do cartório. Porque a Prefeitura perdeu seu tempo, tá? Junto àquela ação do Ministério Público. Então, pelo menos foi isso que correu a boca pequena. Logicamente, a prefeita se viu acuada, retornou para... Peraí, vamos mexer, corre daqui, secretário dali, meu amigo querido Limonge, correu para lá e para cá, Paulo Toledo, presidente da comissão. Olha, é melhor não falar, vamos seguir o barco, é melhor. Então vamos seguir o barco para o rápido intervalo, voltamos na sequência para falar um pouco mais sobre essa questão do cartório eleitoral de Cubatão e do Fórum Trabalhista também, né, que está mudando de endereço e continua gerando uma polêmica danada no município. Voltamos já. Voltamos. Este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates, não é? A gente aqui conversando com muito prazer com o jornalista, nosso companheiro Luiz Roberto, não é? Que tem um programa matinal, de segunda a sexta, né, Luiz? Segunda a sexta, Rádio... das 8 às 10 da manhã, quase 10 horas da manhã. Quase 10 horas da manhã. Porque a TV me espera também aqui, meu amigo. Na rádio... Visão FM 92,5 e pela RedeRema.com. 92,5. A rádio é comunitária. Comunitária de Cubatão. Verdade. Devidamente licenciada. Claro. Jamais você iria trabalhar. Você jamais trabalharia numa rádio pirata, evidentemente. É verdade, muito bem disso. Você me conhece. Nosso Armando Campinas conosco também mais uma vez. E a presença sempre importante do Dr. Luiz Marcelo Moreira, presidente da OAB de Cubatão, que tem a palavra agora. Bom, para completar alguma coisa com relação à questão do cartório eleitoral e a gente falar um pouco da mudança do Fórum Trabalhista, a polêmica danada ainda, percebe, a OAB continua insistindo em manter o fórum no mesmo lugar, né? Como é que está essa situação aí, meu caro? Nós continuamos, não desistimos, não iremos desistir jamais, né? Jamais. E hoje a questão já está no Conselho Nacional de Justiça, foi um PCA
que é um procedimento de controle administrativo que nós ajuizamos. Eu tive que ajuizar em nome do advogado Luiz Marcelo Moreira, porque a nossa subseção não tem um CNPJ e, consequentemente, nós não temos capacidade postulatória. Então, eu ingressei em nome do advogado Luiz Marcelo Moreira com esse procedimento, que já é de conhecimento de toda a classe jurídica, da imprensa e do povo mesmo local, Cubatão e regional, que o fórum está na iminência de sair do centro de Cubatão, Rua São Paulo, e para a margem da Via Anchieta. E foi um procedimento que nós, feito pelo tribunal, sem a participação nossa, e aí que nós estamos levando muita pancada do tribunal, o porquê que a indagação dos juízes de Cubatão e, consequentemente, da direção do TRT, por que nós temos que convocar a Ordem dos Advogados do Brasil? Nós queremos a participação, o Boturão, Luiz e Armando, a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, não é para chancelar ou para opinar, falar, tem que ser esse imóvel, não era. É que nós defendemos em primeira frente de batalha e última frente de batalha a população de Cubatão. Então, nós conhecemos a região. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem no seu estatuto 2 artigos, o artigo 2º e o artigo 44, nós temos uma função social e temos obrigação de promover a justiça social. Então, quando os juízes ficam indagando, não sei por que nós temos a obrigação de incluir a Ordem. Tem a obrigação, sim, e o artigo 133 da Constituição fala que nós fazemos parte da administração da justiça. E deflagrado todo esse procedimento, no dia 14 de novembro, tardiamente, e por isso que eu acuso a administração do TRT de não nos propiciar toda a transparência do processo, que só após 2 meses da assinatura do contrato, que foi feito em 6 de setembro, então no dia 14 de novembro, nós tomamos ciência do contrato que foi assinado com o prédio dos Peralta. E lá eu parei para ler, e diante de todo o processo que nós iniciamos em março, acompanhamento, eu achei que haveria algumas irregularidades que somente seriam constatadas mesmo através de um ingresso no CNJ. E fiz isso no dia 19, solicitei uma liminar, essa liminar, a priori, ela não foi negada, porque o conselheiro, que é o relator, conselheiro Paulo Teixeira, ele condicionou essa liminar após a prestação de informações do TRT, que foi agora no dia 9, está aqui na nossa mesa aqui. Eu fiz a impressão de toda a defesa do tribunal e para surpresa, não cheguei a ler tudo, e para surpresa constatei duas situações que sempre foram negadas pelos juízes. Um dos motivos, e é o principal, que é essa provável saída da Justiça do Trabalho do Centro de Cubatão, ela foi deflagrada pelos juízes, pelos 4 juízes da Vara de Cubatão. Está escrito aqui, solicitação deles. E o que mais me espantou foi que, como se chegou naquele imóvel? Aquele imóvel foi levado pelos juízes. Então os próprios juízes do Fórum Trabalhista, eles, não estou falando que isso está na legislação, que não pode, que não deve, eu só acho estranho isso. Nenhuma consulta, Luiz Marcelo? Na ordem? Para a OAB? Não. No meio do processo, que nós discutimos isso, no meio do processo, houve uma suspensão, e eu falo dessa forma, e tomei pancada, estou tomando pancada até hoje, dessa forma que eu coloquei na petição inicial. Essa suspensão dada pela presidente do tribunal por 30 dias, ela falou o seguinte: eu vou suspender, sim, junho e julho, eu vou suspender todo o procedimento de contratação desse novo prédio para você me trazer imóveis em Cubatão. E me deu 30 dias. E eu acreditei nessa suspensão, levei 3 imóveis, foram negados, levei uma proposta de um dono de um terreno, que ele me oficiou e falou assim: ó,
o tribunal me fornece a planta, eu faço a construção do que eles quiserem e o aluguel gira em torno, ele é construtor, e o aluguel gira em torno aí de 60, 80 mil. Levei e também foi negado. Eles acharam interessante, mas não haveria tempo hábil para estar mudando estar construindo esse novo prédio e posteriormente fazendo essa mudança. Então, o que me estranhou foi essas duas situações que eu acho assim que, por menor que seja, a pedido dos juízes é a mudança, e essa mudança logo no início foi colocado para toda a população, para os advogados, para os servidores, que o prédio estava na iminência de cair. E depois foi a primeira providência da ordem foi oficial aos proprietários do prédio, solicitando um laudo, porque seria uma baita responsabilidade de qualquer órgão, e a ordem não compactua com essa situação. E foram feitos 2 laudos, e os 2 laudos falaram, não, tem problemas que foi gerado pela construção ao lado, mas inclusive esses problemas já foram sanados. E aí o TRT recuou, falou, não, problemas de infraestrutura nós não temos. E temos problemas de elétrica, hidráulica, que com reparos se consegue, como foi feito aqui no fórum nosso aqui da cidade de Santos. Quando é que teremos uma definição, a solução final para essa coisa toda aí? Hoje o processo, Boturão, ele após a prestação de informações pelo TRT, inclusive com relação ao valor, eu vou entrar nesses valores agora, que era um dos motivos, um dos fundamentos meu do PCA, ele encontra-se na mesa do relator para apreciar essa liminar. Então, pode vir um deferimento da liminar hoje ou até amanhã, no máximo eu acho. E essa liminar, ela não comporta análise do mérito, ela somente suspende qualquer mudança até o julgamento deste PCA. Então, estamos aí aguardando essa suspensão, essa liminar ou não. E um dos motivos que nós ingressamos aqui foi o que nós chamamos o poder público, quando ele dispensa a licitação para locação, Armando, ele condiciona algumas situações, alguns requisitos. O primeiro é a avaliação prévia do valor de mercado daquela região. E hoje o valor do atual prédio lá é R$38 mil. O valor do prédio novo é quase 120 mil reais. R$30 um metro quadrado por locação. Fiz uma pesquisa por escrito, fundamentada em 3 imobiliárias, e o maior valor que foi alcançado foi R$23 o metro. Então dá uma diferença aí de 90 mil, mais ou menos, para 120 mil. Então esse é um dos fundamentos do procedimento que o advogado ingressou no CNJ. O outro fundamento é a motivação do porquê está saindo desse prédio e o porquê se escolheu aquele prédio, aquela região. E é de ciência de toda a população regional, principalmente os jornalistas bem informados, que lá nós temos um déficit de transporte público gigante, segurança lá é precária, o maior índice de criminalidade na Baixada é no Jardim Casqueiro, e nós temos um grande problema da população, que é a que vai ser a mais atingida. Hoje, o jurisdicionado... Vista que até a casa da prefeita foi assaltada. Verdade. Hoje o jurisdicionado para dirigir, por exemplo, quem mora no Vale Verde até a Justiça do Trabalho, ele gasta uma condução para ir e outra condução para voltar. Amanhã, se realmente concretizar essa mudança, ele terá que, Vale Verde, terá que ir para Cubatão, uma condução, e de Cubatão, pegar uma condução municipal até o Jardim Casqueiro, outra condução. E o retorno a mesma coisa. Então ele irá gastar o dobro. Então é por isso que que eu começo que é importante a participação da ordem, que a ordem conhece essas situações. O Alfredo do Costa e Silva diz assim: Luiz Roberto, porque o Megapolo, que é um evento realizado por um outro grupo de comunicação, a gente respeita muito, né?
que é um importante fórum para a discussão da cidade, aconteceu em São Paulo e não em Cubatão. Aconteceu lá na Fiesp, na verdade. Você foi? Você acompanhou lá, Luiz? Olha, não, dessa vez eu não fui. Eu ia até responder isso para o Armando, fora do ar, e dessa vez eu não fui. Tínhamos pessoas lá acompanhando, que nem eu digo, raposas felpudas acompanhando lá. Tinha várias raposas lá. E foi passado boletins de cada 10 a 15 minutos. Impressionante, meu caro Edgar Boturão. Mas por quê? Respondendo ao meu querido Alfredo. Alfredo, a você, Alfredo. Respondendo para você, sinceramente, visite, Alfredo, o Bloco Cultural antes que ele se acabe. É a melhor coisa que você faz. Porque eu vou fazer isso nesse final de semana ao ver a orquestra. Tá certo? Quer dizer que o Bloco Visite Cultural, antes que ele se acabe. O Bloco Cultural não está, não tem processo de manutenção. Eu não sei se lá era o Irã ou era o Iraque. Isso eu não sei. Maria Aparecida, São Francisco, Armando Campinas. O que acontece com as calçadas da nossa cidade? Cidade de Cubatão, né? Tem alguma explicação aí, Armando? Já tropeçou em algum buraco? Muito. Falta reparos, falta manutenção, né? Falta aquilo que eu falei aqui um pouco antes. Falta ter a sensibilidade para saber o que o povo precisa e com esse dinheiro que é de todos fazer efetivamente o que o povo precisa, dando prioridades, evidentemente, na aplicação do dinheiro. É só reformar as calçadas, o espaço para elas lá existe. Mas efetivamente nós temos a grande maioria das calçadas em péssimo estado. Isso é inegável. O que precisamos fazer é reivindicar do poder público constituído que eles coloquem o dinheiro do povo em benefício do povo e que consertem isso. Mas que consertem de fato, que façam um serviço duradouro e que façam inclusive um serviço planejado. Eu tenho visto ao longo da minha vida que a gente faz uma calçada hoje, daqui a pouco vem a Sabesp e quebra, depois a gente faz de novo a calçada, depois vem a concessionária aí da Fonte de Luz e tal, vem a Saíde e tal, e fica um pandemônio a vida da gente. Então é preciso fazer, primeiro, com prioridade e muito rapidamente as calçadas. E com planejamento, verificar se esses órgãos não vão quebrar de novo, né? Olha, o nosso Uriel Vilas Boas, para fechar aqui, coloca-se como vocês veem a atuação dos organismos sociais, como sindicatos, associações de moradores, conselhos comunitários e o Poder Legislativo, na busca de soluções conjuntas para os graves problemas de Cubatão, mais especificamente nessa questão da poluição que preocupa a todos nós. Temos menos de um minuto aí. O Armando, que é muito experiente nesse tema, podia fazer uma avaliação ao Uriel aí, rapidamente, 30 segundos para a gente fechar, Armando. Mais do que a gente já falou aqui, né? É o seguinte, nós temos que juntar o povo porque tudo anda com a força do povo. Nós temos que nos organizar a sociedade nos seus segmentos e exigir uma condição de vida melhor. E essa condição de vida quer dizer o combate de forma efetiva à poluição. Nós precisamos nos organizar. Nós vamos fazer algumas reuniões, nós vamos tentar juntar o povo aí mais interessado nisso, para que a gente force os poderes públicos. Exija do poder público uma solução de forma efetiva e duradoura, que é o mais importante. Muito bem. Armando Campinas, foi um prazer recebê-lo aqui novamente, né? Em outras oportunidades você vai voltar aqui para debater Cubatão, poluição, questão política, enfim, os assuntos importantes da cidade, tá bom? Valeu. Obrigado por mais um. Meu caro doutor Luiz Marcelo, também é um prazer recebê-lo como sempre, obrigado por estar conosco. E o caro Luiz Roberto, né, já garantiu sua cadeira cativa aqui para vir debater sempre Cubatão com a gente. Obrigado, viu, também. Um abraço para você, muito obrigado. Um abraço ao Armando, ao doutor Luiz Marcelo, um grande abraço a todos. Carnaval 2014. Vamos ver se teremos bloco na rua, porque tá feia a coisa lá em Cubatão, hein? A prefeitura anunciou que não... Tá feia a Cubatão anunciou que não vai repassar, né, as verbas aos blocos de rua. Será? Não sei. É o que está anunciado pela Prefeitura de Cubatão. Terminamos aqui essa edição do Painel Debates. Obrigado a você que está com a gente, né? Nossa reprise sempre às 20 horas, às 8 da noite e às 22 o Painel Regional. Tchau.